tem um convite especial para você, associado. A nossa ANI Web TV está de portas abertas para divulgar o seu trabalho, o seu projeto, a sua arte e as suas ideias. Mostre o que você faz, compartilhe o seu talento com toda a nossa comunidade e com o público em geral. E o melhor, o espaço para divulgação é gratuito por tempo limitado. Aproveite essa oportunidade exclusiva para os associados ANI e garanta o seu lugar na programação da nossa Web TV, que cresce a cada dia como uma vitrine da produção cultural, artística e educacional dos nossos membros. Não deixe para depois. Este é o momento de nos fortalecermos e mostrar o valor do seu trabalho. E a partir de janeiro de 2026, convidamos todos os associados a se tornarem membros apoiadores do Instituto ANI Cultura. Junte-se às empresas e parceiros que já acreditam e apoiam nossos projetos. Fortaleça essa rede, participe, apoie e ajude a transformar ideias em cultura. ANI, conectando pessoas, ideias e futuros. A cultura audiovisual vive na era digital um de seus momentos mais transformadores. A democratização das ferramentas de produção, a expansão das plataformas de streaming e a chegada das web TVs criaram um ambiente em que artistas independentes passaram a ter acesso a espaços antes restritos aos grandes estúdios e conglomerados de mídia. Nesse cenário, o desafio e a oportunidade andam lado a lado. Produzir conteúdo relevante, encontrar o público certo e manter uma presença contínua em plataformas que mudam rapidamente. É nesse ponto que o papel de instituições culturais, como o Instituto ANI Cultura, se torna fundamental. Cultura audiovisual na era digital, novas janelas, novos públicos e o protagonismo do Instituto ANI Cultura. Eu sou Orlando Rodrigues e esse é o tema do quadro Projetos Culturais dessa semana, que tem o apoio de OR Produções. Nos últimos anos, o modelo tradicional de exibição de obras independentes, festivais, editais ou pequenas mostras, passou a coexistir com uma vasta rede digital. Sites de streaming, canais de YouTube, plataformas de vídeos sob demanda e, sobretudo, as web TVs. Essas tornaram-se portas de entrada acessíveis para realizadores, escritores, atores, músicos e produtores. Para muitos artistas, publicar seu trabalho digitalmente não é apenas uma forma de difusão, mas a possibilidade de criar uma comunidade, construir reputação e dialogar diretamente com espectadores. O Instituto ANI Cultura, percebendo essa mudança profunda, investiu na criação de espaços próprios de comunicação e exibição, entre eles o canal da ANI na Rede TV e a Web TV ANI. O canal não funciona apenas como vitrine institucional, mas como palco cultural para escritores, cineastas, poetas, produtores e demais criadores que desejam um lugar permanente na mídia. O impacto dessa iniciativa é significativo. Produções independentes que antes alcançavam poucas dezenas de pessoas poderão atingir centenas ou milhares de espectadores, dependendo do programa e do engajamento do público. A Web TV representa para a cultura independente uma ruptura com o modelo verticalizado de difusão. Ainda transmitindo em fase experimental, a ANI Web TV conta em sua programação com a exibição dos episódios do canal da ANI, book trailers e filmes que rodam em loop em 24 horas diárias, oferecendo algo raro: regularidade, credibilidade e continuidade.
Esses três fatores são decisivos para que artistas independentes ganhem visibilidade e, principalmente, legitimidade diante do público, de patrocinadores e de instituições públicas. Além disso, o uso de web TV e streaming permite que artistas divulguem trailers, teasers, videoclipes, leituras dramáticas, performances, bastidores de processos criativos e até versões experimentais de suas obras. O Instituto Anicultura funciona como ponte entre o criador e as novas audiências, promovendo curadoria, divulgação e, muitas vezes, abrindo caminhos para parcerias, convites e oportunidades profissionais que dificilmente surgiriam sem essa mediação. A era digital também favorece o acervo permanente. Cada vídeo publicado, cada transmissão ao vivo e cada entrevista ficam registrados, formando uma memória audiovisual acessível a qualquer interessado. Um escritor que lança seu livro e disponibiliza seu conteúdo numa web TV pode voltar meses depois e usar o material como portfólio. O cineasta que apresenta seu curta ganha uma vitrine estável para circular entre festivais e patrocinadores. Artistas independentes, portanto, encontram na plataforma um ambiente seguro, democrático e profissional. Apesar de embrionária, a Web TV da ANI vislumbra em breve oferecer suporte técnico, orientação, linguagem institucional e, acima de tudo, uma audiência consolidada e interessada em cultura. Ao mesmo tempo, fortalecer a identidade cultural brasileira, estimulando produções diversas, plurais e representativas. Na era digital, estar presente é crucial. O Instituto Anicultura, para muitos artistas que buscam visibilidade, é o caminho para existir de forma sólida no universo audiovisual. A cultura independente agradece, a arte brasileira também. E aí, gostou desse vídeo? Você já conhece o Instituto Anicultura? Se não conhece ainda, vá lá em um de nossos sites, ani.org.br, anicultura.org. Conheça os nossos projetos. Em breve, a partir de janeiro de 2026, muitas mudanças virão, dando prioridade para os membros apoiadores que poderão apresentar projetos viáveis e sustentáveis para o Instituto ANI. Até o próximo vídeo. Olá, eu sou a Aninha e está começando mais um Variedades Literárias. Hoje vamos falar sobre um tema que toca o coração de todos nós, os sonhos. Sim, aqueles desejos que nos acompanham desde a infância e que muitas vezes são acesos e alimentados pelos livros que lemos. A literatura tem o poder mágico de abrir portas, despertar talentos e até mudar a direção da nossa vida. E no episódio de hoje, eu quero te mostrar como os livros inspiram sonhos possíveis e são capazes de transformar destinos inteiros. Vem comigo nessa viagem especial, porque hoje nós vamos sonhar juntos. Quando falamos de sonhos, falamos de quem somos por dentro. Falamos daquilo que nos move, que nos levanta, que nos dá energia para continuar mesmo nos dias difíceis. E no universo da literatura, os sonhos são mais do que inspirações, são pontes. Pense em quantas vezes um personagem te mostrou coragem quando você precisava dela. Quantas vezes um livro te fez imaginar uma profissão, um futuro, uma aventura. A literatura é esse farol silencioso que nos guia, nos provoca e nos instiga a pensar: e se eu tentar? Sonhar é um ato de liberdade. Ler é um ato de expansão. Não é raro vermos pessoas que descobriram sua vocação por causa de um livro. Uma criança que se encantou com histórias de detetives e se tornou investigadora. Alguém que leu biografias inspiradoras e encontrou forças para superar desafios. Ou aquele adolescente que, por causa de um romance, descobriu que queria escrever também e acabou se tornando autor.
É por isso que os livros são tão importantes. Eles trazem exemplos, abrem caminhos e muitas vezes seguram a nossa mão quando pensamos em desistir. E também existe o outro lado, os livros que nos desafiam a sonhar maior, a enxergar além do que está diante dos olhos. Eles dizem: você pode, você merece, você é capaz. A literatura também nos mostra que os sonhos mudam, e tudo bem. O sonho que você tinha aos 10 anos talvez não seja o mesmo que tem hoje. A vida se transforma e nós nos transformamos junto com ela. Mas a beleza de sonhar está em permitir-se sentir, desejar e imaginar, e nisso nenhum companheiro é mais fiel do que um livro. Os livros nos lembram que não existe idade para começar, nem limite para imaginar. Eles nos mostram que todo sonho merece respeito, cuidado e coragem. E quando compartilhamos nossos sonhos em clubes do livro, feiras literárias, rodas de conversa ou até mesmo nas redes sociais, fortalecemos um ao outro, porque sonhos iluminam e literatura multiplica essa luz. Então, quando você tiver com um livro nas mãos, lembre-se, talvez você não esteja apenas lendo uma história, talvez você esteja descobrindo um novo futuro. Sonhar é uma das formas mais bonitas de existir. E quando unimos sonhos e literatura, criamos caminhos que levam a lugares que nunca imaginamos alcançar. Hoje, eu te convido a continuar sonhando e lendo, porque um livro pode mudar a sua vida e o seu sonho pode mudar um mundo. Obrigada por estar comigo em mais um Variedades Literárias. Eu sou a Aninha e nos vemos no próximo episódio. Até lá! E nunca deixe de sonhar. A cultura é o alicerce invisível que sustenta uma sociedade. Ela molda quem somos, o que acreditamos e como relacionamos com o mundo. Através da arte, da literatura, da música, da dança, do teatro, da história e das tradições populares, formamos cidadãos mais sensíveis, conscientes e preparados para construir um país melhor. Hoje, no quadro Olhar Cultural, vamos refletir sobre como a cultura influencia diretamente a educação, a identidade, a cidadania e até o futuro das próximas gerações. A cultura é muito mais do que entretenimento. Ela é um instrumento poderoso de transformação social. Quando uma criança entra em contato com um livro, ela não apenas aprende palavras novas, ela descobre mundos. Quando um jovem toca um instrumento pela primeira vez, ele não encontra apenas notas, ele descobre disciplina, emoção e expressão. Quando o adulto vai a uma exposição, a um espetáculo de dança, a um teatro, ele amplia seu olhar sobre a vida, sobre a humanidade e sobre si mesmo. A cultura desenvolve o senso crítico, nos ajuda a questionar, a interpretar e entender a realidade. Um povo que tem contato com a arte é um povo que pensa, que cria e que inova. E isso reflete diretamente na formação do cidadão. Mais empatia, mais diálogo, mais respeito à diversidade. Além disso, a cultura preserva nossa história, nossas raízes, nossos valores. Ela conecta gerações e fortalece o pressentimento. Do samba ao maracatu, da literatura ao cinema nacional, das festas populares às grandes produções artísticas. Tudo isso forma um mosaico que compõe a identidade brasileira. E quando falamos de cidadania, a cultura também exerce um papel essencial. Ela promove inclusão, abre portas para oportunidades e transforma vidas, especialmente nas periferias, onde projetos culturais muitas vezes são o primeiro passo para tirar jovens de situações de risco e levar para caminhos de esperança. No Brasil,
ainda enfrentamos desafios enormes: falta de investimento, desigualdade no acesso, pouca valorização de artistas e educadores culturais. Mas, apesar de tudo, a cultura resiste, e resiste porque pulsa dentro de cada brasileiro. Cada poema escrito, cada canção interpretada, cada quadro pintado, cada apresentação de dança, cada espetáculo teatral e cada livro lido fortalece a formação de um país mais justo, mais sensível e mais humano. A cultura forma, toca, conecta e transforma. Ela é fundamental para a construção de cidadãos conscientes e para o fortalecimento da entidade de um país. E é por isso que o Instituto Anicultura dedica seus esforços a apoiar artistas, escritores, músicos, atores, dançarinos, produtores culturais e todos aqueles que fazem da arte um instrumento de vida e esperança. Você, artista de qualquer segmento, está convidado a se unir à ANI. Vamos juntos valorizar, fortalecer e expandir a cultura no Brasil, levando oportunidades, visibilidade e reconhecimento para quem dedica a sua vida a transformar o mundo através da arte. Esse foi o Olhar Cultural. Até a próxima semana. Muito obrigado. Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Maurício Savino, eu sou autor do livro Um Sonho, Uma História que Não Acabou, lançado pela Fênix Editora, e eu estou aqui para falar um pouquinho dele para vocês. Ele é fruto de um acidente que eu sofri alguns anos atrás. Eu fui atropelado por um ônibus e fiquei 30 dias em coma. E nesses 30 dias houve um desdobramento astral e eu fui enviado para a Idade Média, ali para a época do Rei Arthur, aonde eu resgatei muitas coisas, revi muita gente, conheci muita gente que eu precisava conhecer. Espíritos maravilhosos, um lugar lindo, sensacional. Nesse livro também tem uma grande pitada de espiritismo e de autoajuda. Isso é muito bom mesmo para quem ler esse livro. Já no segundo capítulo, ele fala de toda a minha recuperação, de quando eu saí do hospital e vim para casa, onde estava a minha família e todos os amigos e familiares. Eles foram super importantes para toda a minha recuperação. Por quê? Porque por causa do apoio, da ajuda, do amor. O amor é fundamental para a recuperação de qualquer pessoa. Aí começou o período de fisioterapia, onde eu fiz a fisioterapia e depois, um tempo depois, eu voltei para a faculdade. Aí começa toda a parte da recuperação. E nesse período todo, a autoajuda, a motivação, a superação foram fundamentais para o meu restabelecimento, assim como as brincadeiras, as anedotas que eu fiz quando eu estava em recuperação foram essenciais para o meu bem-estar. Amigos, não deixem de ler essa história, é uma história bonita e cativante, onde você verá toda a recuperação de uma pessoa e a força de vontade de uma pessoa, o amor, a solidariedade e a fibra e a motivação. Esse livro está à venda na Submarino e nas lojas americanas. Muito obrigado e boa leitura. O poder cobra um alto preço de quem o deseja. Não confie em ninguém, nunca. Não é um conselho.
jovem enfermeira que, após escapar de um relacionamento abusivo e violento, busca recomeçar sua vida em uma nova cidade. Mas o passado é um fantasma que não a deixa em paz. Durante uma noite chuvosa e intensa, enquanto se prepara para mais um plantão na UTI de um hospital público, Elisa enfrenta um misto de ameaças, medo e coragem. Um visitante inesperado bate à sua porta, desencadeando uma sequência de eventos que a levará a confrontar o perigo de formas inesperadas. Entre as sombras de um corredor hospitalar, a tensão cresce quando um novo paciente chega à UTI. Um homem que pode estar conectado aos traumas que ela tenta desesperadamente deixar para trás. Com o destino e a vida nas mãos, Elisa precisará decidir se seu juramento de salvar vidas será mais forte do que a tentação de finalmente se livrar de seus demônios. Um suspense carregado de mistério, medo e escolhas difíceis. A Plantonista é um conto de suspense e mistério do escritor Orlando Rodrigues, disponível em e-book na Amazon e integra a série Sussurros e Suspiros. Baixe já o seu. Uma noite comum se transforma em um pesadelo. Hércules, um homem casado e violento, ataca brutalmente, por ciúmes, sua amante. Entre golpes, medo e dor, ela luta para sobreviver e, em um ato desesperado de autodefesa, vira o jogo contra seu agressor. Segredos, identidade de gênero, sexualidade, vingança e desejo vêm à tona, expondo as tensões entre amor, traição e poder. Boneca de Louça é um relato visceral sobre coragem, sobrevivência e a complexidade das relações humanas em uma sociedade marcada pelo preconceito e pela hipocrisia. Boneca de Louça é um conto intrigante de Orlando Rodrigues que integra a série Mistérios Sombrios. Mistério, suspense e um final surpreendente. Disponível na Amazon. As paredes e os portões dos conventos e seminários mantêm sobre a guarda e proteção divina os seus noviços e seminaristas, desde os menores, e assim representa uma fortaleza para todos aqueles que, por vocação, decidem oferecer seu coração à vida em comunhão com Deus. Contudo, as paredes, portões e muros não os protegem de desejos mais íntimos e carnais, sejam hormonais ou biológicos, naturais das idades. As inquietudes e rebeldias da juventude não desaparecem apenas com rituais de penitência ou autoflagelação. Noviços é um conto de suspense e terror erótico do escritor Orlando Rodrigues, disponível em e-book na Amazon e integra a série Histórias de Terror e Mistério. Baixe já o seu. A escuridão da alma humana, onde o medo habita em silêncio, terror. Ao sair, não apague a luz, convida o leitor a adentrar um universo de sombras, desejos ocultos e delírios insanos. Esta impactante coletânea de contos do autor Orlando Rodrigues reúne histórias onde o sobrenatural, o erotismo sombrio e a violência psicológica caminham lado a lado. De casamentos tomados por possessões demoníacas a fantasias sexuais que culminam em execuções ritualísticas, cada conto mergulha em atmosferas densas e personagens à beira da loucura. Uma noiva obcecada por Maria Antonieta, um homem atormentado por uma figura do passado que pode nunca ter existido, um bombeiro seduzido por uma aparição na estrada. São apenas algumas das almas perdidas que povoam este livro. Histórias como Possessão, A Amiga Imaginária, Nunca Converse com Estranhos e Espere-me no Inferno, Meu Amor revelam o talento do autor em explorar os limites entre o desejo e o horror, o real e o alucinatório. Em cada página, um aviso ecoa. Há segredos que não deveriam ser revelados e luzes que jamais deveriam ser apagadas. Prepare-se para ser seduzido, apavorado e, acima de tudo,
confrontado com os seus próprios fantasmas. Ao virar a última página, talvez você pense 2 vezes antes de apagar a luz ao sair.